Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já comentei em um vídeo anterior. Eu quero falar sobre os motivos por quais eu acho que Naruto Shippuden perde a linha. Por que o Masashi Kishimoto, ele escreve bem até ficar ruim? São dois pontos que eu vejo que fazem a obra dele em Naruto perder completo sentido. Eles são simples até, de se resolver e de aplicar. Primeiro deles, o que nós chamamos de Power Scaling, a escalada do poder, a escala de poder. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é os retcons, que é a recontagem. Recontar uma história que já foi contada, alterando ela e mudando, transformando essa versão na versão oficial, na versão canônica. Por que esses dois problemas são tão grandes em Naruto, no meu ponto de vista, tá? Uma, porque eles são tão bem interligados entre eles. E dois, porque eles influenciam diretamente na história que está sendo contada. Seja na criação e desenvolvimento de personagens, como no desenrolar da história. Muitas coisas mudam por causa disso, tá? Então vamos lá. Como eles estão quase numa simbiose, eu não sei por onde começar direito. Eu vou começar falando de um e eu vou ter que automaticamente já puxar o outro para complementar. Vamos lá. Primeiro, retcon. Em Naruto, tu tem diversos retcons que vão recontar a história. Por exemplo, início de Naruto, Naruto clássico, a gente não tem uma ideia de quem é o pai do Naruto direito. Existem suposições, não é dito nada certo, que o pai dele é o quarto Hokage, o Minato Namikaze, que selou a Kurama e tudo mais. Sabemos que a Kyuubi foi liberta, destruiu a vila, havia uma suspeita do Clã Uchiha e o Clã Uchiha foi assassinado por um membro do Clã Uchiha, o Itachi. E essa é a informação que a gente tem. Tá? Isso no clássico, tá? Relembrando o vídeo anterior, que é o que eu falo por que o Naruto clássico é melhor. Naruto clássico, pré-time skip. O primeiro retcon ali sobre o Naruto é que tá, vamos ter o desenvolvimento que o pai dele é o Minato Namikaze. Tá, certo. Mas ele é um Uzumaki, ele não tem o sobrenome do pai dele. Tá bom. Quem que é a mãe dele? A mãe dele é uma das duas Uzumakis que moravam na Vila da Folha. Só duas Uzumakis moravam na Vila da Folha. Uma era uma velha que tinha casado com o primeiro Hokage e a segunda era casada com o quarto Hokage. Ou seja, aquele garoto que tem o nome Uzumaki, ele é tratado mal, sendo que ele é filho das pessoas mais importantes da vila. Todo mundo conhecia o quarto Hokage. A maior parte das ninjas conheciam a Kushina, que é a mãe dele, Kushina Uzumaki. E ele era destratado. O que as pessoas vão falar que, não, isso é um furo de roteiro e tudo mais. Mais ou menos, cara, mais ou menos. Porque na realidade, como não foi estipulado nada durante o clássico, nenhuma informação sobre isso, dá pra dizer que ele não tinha planejado isso, ele reescreve. Não, vou dar uma importância maior. Poxa, era só ter falado que tinha um clã Uzumaki, mas ao longo do tempo perderem influência. Não, o clã Uzumaki foi devastado na época ainda do primeiro Hokage. Cara, é uma confusão, tá? Segundo retcon, que daí sim, agora tem muito mais interferência com o Power Scaling, que é a morte do Hashirama. O Hashirama Senju, primeiro Hokage, ele tem uma morte decretada que foi em combate. Alguém matou ele em combate. Ele morre na época áurea das guerras shinobis, onde tinha muitos combates entre as vilas. E faria sentido ele morrer. Só que, ao decorrer da série,
para os desafios ficarem mais plausíveis, o Kishimoto vai subindo a intensidade e o nível de poder de cada um dos vilões. Consequentemente, o protagonista também começa a subir o poder. Até que chega um momento que nós temos o maior vilão de todos, que foi o Madara. O Madara já está num nível de poder estratosférico. Ele consegue invocar 2 meteoros, ele consegue derrotar a Aliança Shinobi inteira sozinho, e isso sem a completude dos seus poderes. Só que a gente já sabia que o Madara tinha perdido pro Hashirama. Se o Madara derrota 10.000 ninjas da Aliança Shinobi e perdeu pro Hashirama, quem foi o cara que matou o Hashirama? Quem que foi o cara que teve a capacidade de matar o Hashirama? E nos databooks do Kishimoto, tinha dito que ele tinha morrido em combate. Quem foi esse cara que matou o Hashirama? Não tem. Porque isso é um retcon. E o power scaling de Naruto é tão desgringolado que ele beira a se tornar um Dragon Ball. Ele mira em Dragon Ball, só que ele erra completamente. Porque o Dragon Ball ele nunca teve um pretexto de ter uma história hiper foda, com uma argumentação incrível, uma estruturação de poder bem argumentada, personagens hiper desenvolvidos de carga emocional. Não tinha muito disso em Dragon Ball. Dragon Ball é um fight shonen. É um anime de lutinha, é briga. Ou só é a transformação dele ficando mais forte para enfrentar um inimigo mais forte. É algo que não importa. Não importa. É bonito de ver, é legal de assistir, nossa, é empolgante, mas de fato não importa. Em Naruto importa. Por isso que é muito mal feito e traz um prejuízo, primeiro um prejuízo narrativo muito grande, porque tu sai de ninjas que correm com as mãos para trás, jogam shurikens e kunais, invocam pequenos animais, fazem jutsus. Cara, o jutsu que era muito forte, que o Sasuke utilizava, era uma bola de fogo. Queimava uma área de um raio de 3 metros. Atirava uma bola de fogo com 1 metro de diâmetro para frente. No final do Shippuden eles estão destruindo montanhas. Montanhas, plural, não é uma. É com um golpe destruindo uma cordilheira de montanhas. Terraplanando um espaço. Correndo numa velocidade acima do som. Beirando o teletransporte. Em velocidade, eu não tô falando de técnicas de teletransporte. E isso tu vai jogar pra um lado muito ruim. O Itachi é um personagem que é muito querido pela fanbase. Um personagem que eu detesto. Detesto o Itachi. Eu ainda vou fazer um vídeo falando como eu detesto o Itachi por causa da fanbase. Eu gostava do Itachi, a fanbase fez eu detestar esse personagem. Eu acho esse personagem ridículo. Ridículo. Ao longo do Naruto ele vai ganhando poder, ao ponto de que não faz sentido muitas das coisas que a gente viu. O Itachi foge de medo do Jiraiya no Naruto clássico. E o Jiraiya tá em pé de igualdade com o Orochimaru em força. O Itachi derrota o Orochimaru com Genjutsu. Explicação? Não tem. Não tem explicação, tá bom? O melhor aprendiz do Orochimaru, que desenvolve a própria técnica Senin, folcou Kabuto lá com transformação da cobra, derrotado pelo Itachi. É isso aí. Pra dar uma nerfada, pra dar uma diminuída nos poderes do Itachi, coloca uma doença aí. Ele tá com uma doença que faz ele morrer, porque senão não tinha, ele era muito forte. O Susanoo dele, que é a armadura de energia de chakra, tem uma espada que sela qualquer coisa e um escudo que protege qualquer coisa. É isso aí, power scaling. E aí? Não tem. Não tem. Essas duas coisas quebram com o Naruto, porque daí tu tem escalada de poder, escalada de poder, escalada de poder, escalada de poder e assim por diante. A partir do momento que chega no arco do Pain,
que a gente pensa, caraca, o líder da Akatsuki, esse cara vai ser o mais forte. E o Pain destrói a Konoha inteira. Cara, uma cidade de uma metrópole. Uma metrópole. 400 mil pessoas moravam em Konoha. Ele destrói com um jutsu, com um Shinra Tensei. Ele acaba com tudo. Derrota os personagens mais fortes que tem na obra. Derrota a Tsunade como se não fosse nada. Derrota o Kakashi como se não fosse nada. Derrota o... Ah, não, o Naruto ganhou. Naruto não ganhou. Naruto não ganhou. O Nagato poupou o Naruto e o Naruto conseguiu convencer o Nagato a reverter tudo. O Naruto perdeu. Ele foi selado dentro das rochas, libertou a Kyuubi nas 7 caudas, mas ele perdeu. Cara, é ridículo. É ridículo. O que seria um Pain no clássico então, cara? Por que a Akatsuki não conseguiu capturar o Naruto se os personagens eram tão fortes? Se o Kisame era tão forte, se o Itachi era tão forte? É ridículo, é ridículo. O Power Scaling quebra. Ah, mas daí é só de questão de personagens brigar, porque teu personagem favorito. Esse cara, meu personagem favorito tá morto do início da série. Eu não me importo com isso. Meu personagem favorito é o Minato, é o pai do Naruto. Ele tá morto do início da série, aparece ressuscitado lá no final. E é meio merda. A aparição legal é dele morto, que ele deixou um pouco do chakra dentro do Naruto pra passar uma mensagem. Mesma forma da Kushina. Que capítulo lindo é o da Kushina contando a história dela pro Naruto. Cara, e é feito... Cara, é ridículo, é ridículo, é ridículo. É ridículo como o poder sobe a ponto de que não tem como matar o Madara. Ele tira uma função do lixo do Zetsu Negro para matar o Madara, e depois ainda tem a Kaguya, que eles derrotam de uma forma ridícula também. Cara, é tudo tão feito nas coxas, e o Power Scaling, ele precisa de um novo poder, então ele é a reencarnação dos filhos do Rikudo. Cara, é ridículo, é ridículo. E esse negócio de reencarnação, daí reescreve toda a mensagem do clássico que eu falei no outro vídeo, sobre ser superação, sobre ser esforço versus talento, essa competição de que às vezes o talento ganha, às vezes o esforço ganha. Tem esse negócio, não, todo mundo é meio especial. O Kakashi tira poder da onde? No clássico ele conseguiu usar o Chidori 2 vezes. No Shippuden, em uma luta, ele tá usando o Jutsu à vontade. Ele não tem mais uma luta empolgante que a pessoa se esgota, que nem Kakashi contra os Zabuza, de 2 caras de pé de igualdade usando tudo que eles têm. O Zabuza perde, quase vai à morte, e o Kakashi fica sem chakra. Fica usando uma muleta. Cara, é muito bom. Daí algumas coisas têm sentido. Conseguem refazer um braço pro Naruto usando as células de Hashirama que cura qualquer coisa, mas o Maitugai tem que ficar numa cadeira de rodas. Sem contar umas redenção forçada. Cara, Naruto Shippuden consegue estragar muito as coisas do Naruto clássico porque o Kishimoto não soube lidar com 2 coisas. E eu nem vou falar sobre escrita de personagem porque nesse ponto ele ainda era bom. Ele ainda é bom. Escreveu muitas histórias de personagens boas, muitas coisas. Algumas horríveis, outras nem existem. Mas ainda era boa. O que esses 2 pontos quebram com Naruto Shippuden é sacanagem. É sacanagem, não faz sentido. É ficar reescrevendo aquilo que já tinha sido contado. Cara, o cara redime o Itachi, cara. Ele redime o Itachi, não, foi por amor, senão... O clã Uchiha, que era um dos clãs mais fortes da vila. Não. Se eu não matar todo o meu clã, eu vou causar uma guerra, vai ter uma guerra e mais gente vai morrer. Querido, o Itachi e o Obito em uma noite exterminou um clã. Que força esse clã tem? Que força esse clã tem? São fortes aonde? Aonde? Um Jiraiya é mais forte que um Obito e que um Itachi junto, velho.
Precisava do Jiraiya. Em uma noite ele matava todo o clã Uchiha. Que guerra que ia ter? O terceiro Hokage era mais forte que esses caras matava. Que guerra que ia ter? Que dificuldade que ia ter? Não faz sentido. Daí o Itachi vai lá, mata um monte de inocente, um monte de gente que não tá nem aí pra essa revolução do clã Uchiha. E não, ele é colocado num pedestal como herói. Cara, da onde isso? Da onde isso? Ah, mas ele recebeu ordens do coisa. Tem trocentas formas melhor dele lidar com isso, mas o Kishimoto é um escritor pobre e preguiçoso nesses pontos. Ele não sabe fazer um retcon direito, porque ele já fez o Itachi exterminar o clã. Ele não pode deixar o vilão como um vilão mesmo. Porque não, daí tem que ter a mensagem dele, não, falando pro Sasuke, não, eu fiz isso porque eu te amo, você é meu irmão, ó, toquezinho na testa. Cara, que ridículo, cara. Que ridículo. Pra quê? Pro Sasuke virar um emo. Cara, o Itachi torturou o Kakashi, que foi um dos melhores amigos dele durante Ambu, torturou o Sasuke, matou gente pra caramba. Ah, mas não tem nada dele durante o seu tempo da Akatsuki. Não, ele passou o tempo da Akatsuki dele, sei lá, 6 a 8 anos na Akatsuki, sem fazer nada, não indo em nenhuma missão, não matando ninguém. Cara, é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Esses são os dois pontos que me irritam e me quebram. E eu poderia ficar citando exemplo. Tanto de personagens que a história é reescrita para dar uma amenizada, deixar mais legal, mas que no final ficou... Cara, o terceiro Hokage, como que ele consegue derrotar o primeiro e o segundo junto no clássico? O terceiro era para ser o mais foda, então, dos Hokages. Porque não, ele derrota os dois e ainda bate no Orochimaru. Morre no processo, mas, pô, 3 contra 1? E ele ainda mata 2 e sela os braços do Orochimaru? Poxa, mas não. O primeiro Hokage e o segundo Hokage eram muito mais fortes. Como que ele venceu? Não importa. Não importa. Kishimoto lava as mãos dele, ó, dane-se. Eu amo muito Naruto, por isso que eu reclamo disso. Mas, cara, que mangá e anime que me quebram. Que anime e mangá que me quebram. É sacanagem isso. É sacanagem. Ah, peguei, desabafei um pouco, já me estressei de novo, porque toda vez que eu penso nisso eu me estresso. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre o Itachi, e daí eu quero, que é pra lavar minha alma de vez sobre Naruto. E daí eu quero tentar fazer algumas análises cara, principalmente do clássico. Esquece Shippuden. Shippuden tem algumas coisas, que nem eu falei. Minato, meu personagem favorito, e a Kushina, a esposa dele. O mangá que eles aparecem, contando a história, é algo digno de ser contado. E de ser analisado e falar sobre as nuances, sobre um sacrifício paterno. Essa parte da paternidade é fantástico, fenomenal. Eu ainda quero fazer algumas análises sobre personagens, sobre luta, sobre o significado. Cara, a luta do Rock Lee versus Gaara é a completude daquilo que eu falo que é o significado do talento versus o esforço. E o talento ganha. Quero falar sobre isso. Tentar trazer algum pouco de filosofia, alguma coisa de moral. E, bom, não me estressar mais com Naruto. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Compartilhe sua opinião comigo nos comentários e é isso. Muito obrigado e tchau.